Olá, sejam todos bem-vindos ao seu canal, No Universo. Hoje vamos falar sobre a evolução das explorações arqueológicas, considerado pelos cientistas como não só a descoberta arqueológica mais antiga encontrada nos Estados Unidos, mas uma das mais valiosas do mundo. E com certeza vocês já viram ou ouviram falar dele em filmes ou em séries, ou em alguma revista ou livro. Sim, estou falando do Grand Canyon. Em 12 de março de 1909, o The Arizona Gazette publicou um artigo intitulado Jean Kincaid alcança Yuma. Se referindo ao Sr. Kincaid, que foi apenas a segunda pessoa a fazer a perigosa viagem de barco por todo o curso do Rio Colorado, começando em Green River, Wyoming, e finalmente chegando a Yuma, Arizona. Um feito digno de menção nos jornais, claro, mas além de afirmar que ele tirou mais de 700 fotografias, também relatou descobertas arqueológicas interessantes que foram desenterradas. Não havia muitas indicações sobre as novidades que viriam a seguir. Mas 24 dias depois, em 5 de abril de 1909, o jornal publicou uma continuação de seu primeiro artigo, sobre o aventureiro Sr. Kincaid, exceto que desta vez foi uma cobertura completa da primeira página sobre as descobertas que ele havia desenterrado anteriormente. Este artigo, também sem créditos, relatou que junto com J. Kincaid, que tinha seu nome agora escrito com um K, e um professor, S.A. Jordan, e uma equipe do Smithsonian investigaram o que parecia ser uma grande rede de túneis e salas, cheios de múmias antigas e artefatos que não pareciam ser do hemisfério ocidental. E esse foi o fim da história. Nenhuma outra história foi publicada pelo jornal, nenhum conhecimento do Smithsonian sobre tal expedição, e ninguém sabe se Kincaid ou Jordan já existiram, muito menos a própria caverna. Isso nos deixa com duas perguntas: essa história é real? E se for real, quais seriam as implicações para a história cultural dos Estados Unidos? Várias expedições tentaram encontrar essas cavernas, mas todos voltaram de mãos vazias. Seria esse artigo somente um boato? Embora pareça ser, isso soa um tanto quanto intrigante. É difícil de acreditar que uma história do tipo tivesse sido inventada do nada, mas os que apoiam a descoberta alegam que a existência de inúmeras áreas restritas pelo governo no Grand Canyon são evidências de um encobrimento da verdade, e de que o governo quer esconder o passado? Bom, eu vou deixar essa para os teoristas de plantão. David H. Childress é um autor americano e editor de livros com tópicos em história alternativa e revisionismo histórico, e também trabalhou em documentários da Discovery Channel. Ele é conhecido por muitos dos seus fãs como o verdadeiro Indiana Jones por ter rodado o mundo várias vezes em busca de respostas para os mistérios do passado da humanidade. E também um defensor da veracidade desses supostos achados relatados em 1909 na revista Arizona Gazeta. Em uma entrevista, ele explicou algumas das suas teorias quando perguntado sobre o fato que o leva a crer na reportagem da revista. David respondeu: foi uma notícia de primeira página na época em que Phoenix era uma cidade jovem. E o que eles reportaram foi realmente surpreendente. A instituição Smithsonian estava realmente escavando o Grand Canyon, supervisionada por um arqueólogo chamado Jordan, e eles alegaram ter encontrado cavernas com artefatos egípcios, hindus, budistas e indianos, além de múmias. Isso poderia mudar totalmente a história da América e do sudoeste dos Estados Unidos. Os povos egípcios, hindus e budistas teriam atravessado o Pacífico e o Atlântico e se envolvido com a civilização local. Parece que havia uma cripta funerária egípcia dentro do Grand Canyon, onde eles enterraram alguns dos seus líderes e de outras pessoas que eles haviam deixado para trás. A instituição Smithsonian estava envolvida com tudo isso. Supostamente eles levaram tudo. A história foi contada somente uma vez, e aí nunca mais se ouviu falar sobre isso de novo. Tudo sumiu naquela época. Haviam muitos artigos falsos sobre gigantes e achados arqueológicos bizarros, mas quando você analisa esta, especialmente por conta dos nomes citados e porque eu pude comprovar mais tarde alguns desses detalhes, eu diria que sim, esta história parece ser verdadeira mesmo. Tenho inclusive recebido numerosos telefonemas e cartas de pessoas tentando me dar diferentes dicas, de onde saíram muitos dos dados para escrever Lost Cities of North e Central America.
Vários turistas passam por lá todo ano, mas se você quiser visitar determinados lugares você terá que fazer uma solicitação antecipada, já outros pontos são totalmente restritos. O Grand Canyon é o maior cânion do planeta com 446 km de comprimento, 29 km de largura e mais de 1,8 km de profundidade, esculpido pelo Rio Colorado no Arizona, Estados Unidos. Esta formação faz parte do Parque Nacional do Grand Canyon. O ex-presidente dos Estados Unidos Theodore Roosevelt foi um dos principais protetores da área e inclusive o visitou muitas vezes para caçar e apreciar a paisagem. Durante mais de 2 bilhões de anos da história geológica da Terra, o Rio Colorado e seus afluentes esculpiram os canais nas formações rochosas à medida que o Planalto do Colorado subia. Embora os geólogos contestem alguns aspectos da história da incisão no desfiladeiro, vários estudos recentes sustentam a hipótese de que o Rio Colorado passou pela região há cerca de 5 ou 6 milhões de anos. Desde então, o rio se aprofundou e alargou o desfiladeiro. O Grand Canyon é habitado por nativos americanos por milhares de anos, que estabeleceram assentamentos nas muitas cavernas. Os índios Pueblo consideravam o Grand Canyon sagrado, e faziam peregrinações a ele. O primeiro europeu a ver o Grand Canyon foi Garcia Lopes de Cárdenas, da Espanha, que chegou em 1540. Uma curiosidade: em 1999, o corredor de trilhas brasileiro, Carlos Esposito, de 41 anos, foi o primeiro brasileiro a correr sem parar pela região. Embora muitas pessoas achem que o Grand Canyon é apenas um buraco vazio, calma, aqui há muito mais do que os olhos podem ver, a área está realmente repleta de vida. O Grand Canyon é amplo e profundo com seu próprio ecossistema, criando uma grande variedade de habitats. A altitude extrema cria uma variedade de ecossistemas únicos. A vida aqui assume muitas formas, desde ecossistemas aquáticos a desérticos e florestais. Grandes diferenças de elevação e fluxo fluvial contribuem para a biodiversidade em 5 grandes ecossistemas, com espécies diferentes prosperando nas condições específicas de cada ecossistema: florestas mistas de coníferas, florestas de pinheiros ponderosa, florestas de zimbro, desertos de matagais e riverside, de mais alto nível para o nível mais baixo. Algumas criaturas, como o carneiro selvagem do deserto, podem viajar entre os ecossistemas para obter os recursos de que precisam para sua sobrevivência. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever para não perder mais vídeos como esse. Até a próxima!